Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está frio, né? Mas o Senhor Jesus, ele aquece a nossa alma. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Deus, Confesso aos irmãos, aleluia. como é bom quando a gente Glória a pensa Deus. de Deus. Mas a palavra de Deus, mesmo sendo para nos exortar, ela nos abençoa. Santo é o nome. Porque bem-aventurado aquele a quem Deus corrige. A mão dele fere e ela mesma nos cura. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. Todos acharam? Amém. Amém. E sucedeu que, fazendo ele menção na arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado. E tinha ele julgado Israel 40 anos. E estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas notícias de que a arca do Senhor era tomada e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E quando em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz a um filho. Ela, porém, não respondeu, Glória a Deus. nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabote, dizendo: de Israel foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: de Israel a glória é levada à pressa, pois é tomada a arca do Senhor. Glória a E Deus. fecha teus olhos. Querido Deus, Santo amado Deus. Pai, colocamos diante de Ti, Pai amado, a Tua Aleluia. palavra, o rolo santo, Pai amado, ao qual Tu abre a Tua igreja, Pai amado. A Tua palavra que vem como uma faca de dois gumes, dividindo juntas e medulas nesta noite, Pai amado. Que venha, Pai amado, nos mostrando, Pai amado, nos constrangendo dos nossos erros, dos nossos pecados, mas venha trazendo a nós a luz do Teu Evangelho, Pai amado. Venha trazendo a nós, Pai amado, o Teu querer, a Tua vontade. Venha fazendo em nós, Pai amado, a Tua vontade. Pai, nós te pedimos nesse momento, abre o nosso entendimento. Que essa palavra venha ficar gravada na tábua do nosso coração. Pai, muitas vezes nós não entendemos uma exortação, mas sabemos que toda exortação vem para o nosso crescimento. Em nome de Jesus nós te agradecemos e te pedimos, fala conosco, em nome de Jesus, amém? Amém? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Glória, aleluia. E foi-se a glória de Israel. Icabote. Foi-se a glória. Essa passagem que nos fala, quando o exército de Israel foi à luta, e lá, aquele povo naquele momento, ele já estava afastado da presença de Deus. Eles foram para a guerra e estavam perdendo. E naquele momento, Glória a Deus, aleluia. eles disseram: quando a arca vinha para o campo de batalha conosco, o exército ganhava. Mas agora a arca não vem, então nós estamos perdendo. Porque a arca da aliança representava a presença de Deus Aleluia. sobre o povo de Israel. Deus. A arca representava Deus sobre a terra, porque dentro da arca estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, o cajado de Arão Glória a e o Deus. maná que Deus enviava do céu. Amém. Deus. Aleluia. Representava Deus aqui na terra. Mas eu estava meditando nessa palavra
E aqui a parte que nos fala: a arca foi roubada. Aí eu pergunto para os irmãos: a arca estava guardada e o exército estava perdendo. E eles disseram: vamos trazer a arca para nós. Aí eu te pergunto: a arca foi roubada ou deixaram a arca ser roubada? Deixaram a arca se perder. Como assim? Eles saquearam, eles mataram aos sacerdotes. Mas como é que estava a vida daqueles homens? Como é que estava a vida do povo de Israel naquele momento? Como é que eles estavam diante de Deus? E às vezes nós precisamos começar a olhar para nós, porque nós somos o Israel do Senhor hoje. Cada um de nós é o Israel do Senhor. Cada um de nós é o povo escolhido, sacerdócio real, geração eleita. Glória a Deus, aleluia. Será que nós realmente entendemos o que significa isso? Aleluia. De ser geração eleita, de ser povo escolhido. O povo foi escolhido, mas o povo se corrompeu. O povo se corrompeu, os próprios sacerdotes, que eram filhos de Eli, se corromperam diante do altar do Senhor. Glória a Deus. Aí eu pergunto novamente: a arca foi roubada ou deixaram? A arca se deixou ser roubada. Aleluia. Porque a presença do Senhor não habita em meio a corações impuros. A presença do Senhor não está onde o povo não o busca. E nós temos visto um período, se nós começarmos a analisar hoje, nós temos visto um período de frigidez tão grande, onde a presença do Senhor não é mais buscada. A presença do Senhor hoje não importa mais. O que importa muitas vezes é eu chegar num culto e o culto ser agradável a mim. O culto tem que ser agradável para mim. Se não for agradável, eu não vou mais lá. Glória Se o a pastor Deus. falar uma palavra de exortação, o pastor só dá cajadada. Aleluia. Mas a palavra de Deus nos fala no livro de Oséias: e o meu povo padece por falta de conhecimento. Meu povo, o povo do Senhor, a geração eleita, padece por falta de conhecimento. Mas convido o povo para vir para um dia de ensino, de estudo da palavra. Ninguém vem. É verdade. Agora faz o culto dizendo que eu vim do pregador, que revela CPF, RG, porta do carro. A igreja não. As pessoas não querem a presença do Senhor. Infelizmente é verdade. As pessoas não querem. Nós estamos entrando como na época de Eli, onde as pessoas querem vir fazer o seu sacrifício, entregar. Não, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante da igreja, da casa do Senhor. Deus não precisa da minha da tua oferta. Oh, Deus Pai. Deus precisa de um povo. Glória a Deus. De um povo. Porque Deus preparou algo tão grande para cada um de nós. Porque a palavra de Deus já nos fala que o melhor ainda está por vir. Não é aqui nessa terra, mas nós queremos vir para cá para nos agradar. Nós queremos estar dentro da igreja, mas não queremos buscar a presença. Não queremos pagar o preço. Como o irmão falou, é frio. Mas quantos de nós levantam? Ou pelo menos tiram um tempo durante o dia. Esses momentos são para Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. É tão fácil É verdade. nós nos declararmos cristãos. É tão bonito hoje em dia te perguntar para a tua religião: eu sou evangélico, eu sou cristão, mas a tua vida condiz? Nós não vivemos mais o que pregamos e não pregamos o que vivemos. Glória a Deus, aleluia. Santa, teu Tempo nome. de mudança, é tempo de transformação, é tempo de nós pararmos de enganar nós mesmos, porque Jesus vai voltar e muitos vão ficar. Glória a Deus. Muitos vão ficar. Quando a trombeta tocar e os salvos ouvirão o seu nome, e todos aqueles que serão salvos serão atraídos aos céus.
Imaginemos nós, se Jesus voltasse agora, o que é que eu teria para fazer? Santo é teu nome, Jesus. Será que eu subiria? Aleluia. Será que eu iria aos céus nesse momento? Porque Deus conhece, pastor, mas eu tenho situações que eu não consegui resolver. Mas Jesus conhece a tua vida, Jesus sabe as tuas dificuldades. Glória a Deus. Mas Jesus quer a tua vida com Ele. Glória a Deus. Jesus quer a sinceridade dos teus atos, Jesus quer a sinceridade dos teus pensamentos, dos teus propósitos com Ele. Porque a palavra de Deus nos fala que naquele dia, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, em Teu nome nós pregamos, em Teu nome profetizamos, curamos enfermos e expulsamos demônios. O Senhor Jesus vai chegar e vai te dizer: aparta-te de mim que eu não te conheço. Aleluia. Não adianta eu estar aqui pregando, fazendo tudo certinho, mas eu não tenho uma vida reta diante do Senhor. Santo é teu nome. Eu não tenho um coração contrito, um coração puro, um coração voltado para o Senhor. Glória, aleluia. É muito fácil. Nós vivemos um tempo onde tudo é fácil, onde as pessoas vão para a igreja como se fossem para uma festa. Onde Glória a tem temor. Deus, aleluia. Não é medo, é temor. Porque se nós olharmos na Bíblia, quem gosta de ler Bíblia, quem gosta de olhar para o Antigo Testamento, outrora quem fazia as coisas que não eram do agrado do Senhor, perdiam a própria vida. Aleluia. Deus. E hoje em dia não é diferente, só que nós morremos de uma maneira diferente. Nós morremos espiritualmente. É, verdade. As pessoas estão mortas espirituais. É. Misericórdia. Como diz lá no Novo Testamento, como sepulcros caiados. Será que a nossa vida não está sendo um sepulcro caiado? Por fora, adornado, por fora, muito bonito, mas lá dentro está tudo errado. Santo é teu nome. Lá dentro está tudo podre. Aleluia. É. Está tudo podre. Mortos espirituais. Mortos espirituais, sim. Onde basta apenas um toque do Senhor para a nossa vida tomar outro rumo. Deus. Onde basta apenas nós nos conscientizarmos que é somente buscando a Deus, colocando a Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus nos fala, Mateus 6,33, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas te serão acrescentadas. Aleluia. Quando nós buscamos a Deus, colocamos a Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Ai, pastor, mas a minha família não tem que vir, sim. Mas se tu não colocar Deus diante da tua família, a família também não vai dar certo. Deus tem que estar à frente, Deus tem que estar sob o controle da tua vida, da tua casa, da tua família. É, glória a Deus. É somente aí que nós vamos entender. Servir a Deus não é difícil, É verdade. mas perder a presença dele nas nossas vidas é fácil. É muito fácil. É muito fácil nós nos afastarmos dos planos, dos projetos, dos sonhos que Deus tem para cada um de nós. Só que eu te digo uma coisa, meu Deus. Aleluia. Deus está no caminho contigo enquanto tu está com Ele. Glória a Deus. Mas daqui a pouco, no caminho da tua vida, vai ter uma curva, tu vai sair daqui, fazer a volta lá do outro lado e vai começar aqui de novo. Daí tu vai dizer, pastor, mas é fácil, eu só pular daqui para ali. Se tu tentar cair, tu vai cair, vai quebrar teu pé. É verdade. Agora Deus vai estar naquele caminho, porque Ele já tinha aquele caminho treinado. Glória a É, Deus. aleluia. Às vezes tu vai precisar caminhar Glória a longe, Deus, Senhor. mas para Em chegar nome de Jesus, Senhor. aonde Deus quer que tu chegue, tu vai ter que É. caminhar longe, tu vai ter que É passar por verdade. pedra, tu vai ter que pular muralhas muitas vezes, mas a presença dele estava lá, naquele caminho mais longe, Glória a Deus. naquele caminho dificultoso. Lá a presença estava dele, estava junto. Aqui não. É verdade. O que vai acontecer? Tu vai ter que voltar para trás. Que é onde tu parou, tu vai ter que continuar de novo. Deus, aleluia. O Aleluia. trabalhar de Deus nas nossas vidas, Ele depende de nós. Aonde tu parou, Deus vai te fazer voltar para te continuar dali para frente. É, glória a Deus, Senhor. Ai, pastor, mas por que tem que ser assim? Porque Deus escreve
coisas certas por caminhos certos. É. Nós ouvimos o mundo dizer que Deus escreve certo por caminhos tortos. Não. Deus escreve certo por caminhos certos. Quem entorta somos nós. Aleluia. Quem entorta os caminhos somos nós. Quem se afasta do caminho somos nós. Quem perde a presença somos nós. Mas aí eu começo a te perguntar. Pergunta a cada um, e eu gostaria que cada um fizesse essa pergunta para si mesmo. Que evangelho é esse que nós temos visto hoje em dia? Verdade. Que evangelho é esse que nós temos visto sendo pregado em muitos lugares? É um evangelho que não vai nos levar, é um evangelho sem cruz. Deus. É um evangelho sem tu negar a ti mesmo, negar o teu eu, negar as tuas vontades. Que evangelho é esse? Verdade. Um evangelho que nós chamamos Jesus de nosso melhor amigo. E eu vou te dizer, muitos não vão concordar comigo, Oh, Deus, Pai. mas Jesus não é teu melhor amigo. Oh, Deus. Jesus é teu dono. Jesus é o teu Senhor, porque Ele te comprou com o preço do próprio sangue dele. Ele é o teu Senhor. Nós temos que dar obediência, honras e glórias ao nosso Senhor. Jesus. Ele te amou de tal maneira que deu a própria vida dele por ti. Verdade. Glória, Senhor. Ele Santo é teu nome, Jesus. é nosso Senhor. Oh, Senhor. Aleluia. Ele é aquele que olhou para ti e disse: eu dou a minha vida por ele. Por amor a ele, eu dou a minha vida por ele. Aleluia. Esse é o Jesus que nós temos que adorar. Esse é o Jesus que nós temos que reverenciar a Ele, adorar a Ele todos os dias, em espírito e verdade, Aleluia. entendendo que foi Ele que se nós estamos aqui, foi por causa dele. Porque mesmo quando Jesus estava pregado naquela cruz, Jesus olhou para aquele povo que estava lá e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Jesus olhou para mim, Ele olhou para ti. Naquele momento que Jesus estava pregado, Ele estava enxergando cada um de nós aqui hoje, dizendo: Pai, perdoa eles porque eles ainda não sabem o que fazem. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu não estou dizendo que seja para cada um que está aqui, mas nós temos que olhar para o caminho que está indo o Evangelho do Senhor. Se o Senhor está nos dando esta mensagem, é para nós sermos a diferença no meio dos nossos. É nós que temos que ser a diferença. Se o Senhor está alertando, se o Senhor está chamando a nossa atenção, desperta, ó tu que dormes. Glória a Deus. É tempo de nós despertarmos. Glória a Deus. Porque Jesus vai voltar. Em nome de Jesus. E uma coisa que eu digo assim: Jesus, quando Ele foi partir, Ele disse: eu vou ao Pai, mas vou preparar lugar para cada um de vocês. Glória a Deus. Aí eu te pergunto, tu começa a obedecer a Jesus, tu começa a fazer tudo certinho, conforme manda a Bíblia. E o dia que nós estivermos subindo, tu vai olhar para baixo e dizer: meu filho ficou, meu pai ficou, meu irmão ficou. É tempo de nós despertarmos. É tempo de nós olharmos para nós mesmos. Porque quem ama, prega. Quem ama, pega na mão e diz: vamos lá. Não para, continua. É tempo de despertar. Deus. Glória a Deus. É tempo de pregar o Evangelho. Mas nós vemos muitas pessoas hoje em dia: pastor, o meu chamado é para o louvor. Pastor, o meu chamado é só para intercessão. O Senhor Jesus nos chamou: ide pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. Jesus te chamou para pregar as boas novas àqueles que não conhecem. Eu não sei pregar, pastor. Fala do amor de Jesus da tua vida. Fala aquilo que Jesus fez na tua vida até hoje. Deus. Glória a Deus. É tempo de despertar. Em nome de Jesus. É tempo de nós nos despertarmos. É tempo de nós entendermos que Jesus nos chamou para ser a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Ah, pastor, mas eu já estou velho. Não está velho nada. Com quantos anos? Com quantos anos Noé construiu a arca? Verdade. Aleluia. Deus. Glória a Deus. Meu irmão,
Uma alma para Deus tem mais valor do que as riquezas do mundo Glória a inteiro. Deus, Senhor, é Glória a verdade. Deus. Aleluia. Quando nós nos dispusemos a fazer a obra do Senhor, o Senhor restaura. É verdade. O Senhor restaura. Eu passei hoje o dia inteiro com tosse, com dor de garganta. Eu digo, Senhor, eu vou pregar a tua palavra. Glória a Deus. Deus. Me dá graça. Oh, Jesus. E eu estou pregando aqui agora, não estou saindo com isso. Quando nós nos dispusemos a fazer aquilo que Deus nos manda, Deus vai te dar capacidade de fazer. É verdade. Glória a Deus, Senhor. Nós precisamos de uma pequena coisa: querer. Porque quando Deus criou o homem, Deus nos deu algo que Ele não deu nem para o seu Filho Jesus. Deus deu algo para nós, Glória falhos, a Deus. que Ele não deu Aleluia. essa opção para Jesus, que foi o poder da escolha. Santo é Deus. Jesus não teve escolha. Quando Jesus estava lá no Getsemane, e Jesus orou a Deus e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa missão que tu me deste, mas todavia seja feita a tua vontade. Glória a E Deus. Deus se calou porque Jesus foi até o fim. É. Jesus não teve a opção de desistir, mas nós muitas vezes nós temos a opção de querer fazer ou não. Mas como eu falei, Deus, maravilhoso. aonde nós pararmos na nossa missão, o Senhor Jesus vai ficar paradinho ali. A gente vai cair, nós vamos quebrar a cara, nós vamos nos machucar, vamos errar, mas o Senhor Jesus vai estar prontinho ali. Deus, Paradinho. Aleluia. Só esperando tu estender a É mão, verdade. pegar na mão dele para ele caminhar Glória a contigo. Deus, Senhor. Aleluia. Aonde nós pararmos, Jesus vai ficar ali te esperando. Glória a Deus, Senhor. Porque ninguém chega no propósito sem passar pelo processo. É verdade. glória a O Deus. processo dói, dói. O processo machuca, machuca. Muito. E como machuca? Mas com Jesus, Teu sangue é forte. Ele amou o sangue do caminho. Amém, Se Senhor. tu cair no meio do Aleluia. caminho e as tuas feridas forem grandes, Ele vai colocar azeite e vinho sobre as tuas feridas, porque Ele já pagou o preço. Ele já pagou o preço para te ser curado. Glória Ele a já pagou Deus. o preço para te continuar. Porque infelizmente, meus irmãos, nós deixamos de viver o Evangelho de deixar pai e mãe pegar sua cruz e seguir a Jesus. Nós esquecemos disso. Porque a cruz é pesada. Precisa fazer um esforço. Aleluia. Precisa fazer esforço. Mas nunca esquece que mesmo Jesus, quando estava no caminho, carregando aquela pesada cruz pelas ruas, até Jesus, Deus colocou aquele homem sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz que não era dele, era nossa. É verdade. Glória a Deus. Santo. Está difícil? Pode ter certeza que Deus vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar a entender e a como carregar a tua cruz. Está difícil? É difícil, gente. Não é fácil. Glória a Deus. É verdade. Oh, Deus, Pai. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Mas nós não queremos. Nós não queremos carregar. Como esses tempos até eu vi um vídeo onde tinha um homenzinho que a cada tempo que ele caminhava ele cortava um pedaço daquela cruz, porque era pesado. E não é fácil, é pesado sim. Até que chegou um dia que ele precisaria daquela cruz grande Atravessado. e não teve, porque ele tirou os pedaços da cruz. Verdade. pelo caminho. Ele foi deixando os pedaços pelo caminho. Que nós possamos entender que carregar a cruz, seguir Jesus, está pesado. Ora para Jesus que Ele vai te colocar pessoas do teu lado para te ajudar a carregar ela. É verdade. Está pesada? Não te preocupa, tu vai conseguir. Está pesada hoje, tu vai ficando mais forte a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Mas é o Glória a processo. Deus. Aleluia. Um atleta não começa
fazendo as coisas de um dia para a noite. É muito treino. E a mesma coisa com nós. Para nós chegarmos no alvo que é Jesus, é muito treino, é muito joelho no chão, é muito tempo. Mas eu te garanto, este preço não é nada pesado perto do preço que o mundo te cobra lá É fora. verdade. Glória a Deus. O que o mundo te cobra lá fora é muito maior, é muito mais pesado. Deus maravilhoso. Somos nós que temos que ser a nova geração. Somos nós que temos que ser a geração eleita. Entendemos que nós temos que tomar posse daquilo que Deus já nos deu. É verdade. Sacerdócio real. Geração eleita. Povo escolhido. Glória a Deus, Senhor. Vocês já pararam para imaginar quantos bilhões de pessoas existem no mundo? Mas a palavra de Deus nos diz que não fomos nós que escolhemos a Cristo. Foi Ele que nos escolheu e nos designou. Glória a Deus. Glória a Deus. Em nome de Aleluia. Jesus, Senhor. Jesus te escolheu a ti no meio da multidão. Jesus escolheu a ti dentro da tua casa. Jesus escolheu a ti o menor de todos, o mais desprezível, aquele que ninguém dava valor, É. para ser testemunha dele, Aleluia. testemunha daquilo que ele quer fazer. Mas que evangelho é esse? Evangelho que não exige mais sacrifício. Evangelho não exige sacrifício. Tu fala com muitas pessoas hoje em dia, vamos para o monte, as pessoas não querem ir. Não querem pagar o preço de sair um pouquinho, tem que se agasalhar, subir um monte para orar ao Senhor. Convido as pessoas para estarem aqui, dobrar o seu joelho e buscar o batismo do Espírito Santo. A palavra de Deus nos fala. O próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele foi batizado por João Batista. E João Batista já anunciava: eu batizo com água para a remissão dos pecados, mas aquele que virá após mim batizará com fogo para Glória a a Deus, remissão dos Senhor. seus pecados. Amém. Com fogo do Espírito. Glória a Deus. É o fogo Aleluia. do Espírito Santo. Quantos aqui já foram convidados ou então já chegaram: pastor, eu preciso ser batizado com o Espírito Santo? Quando eu entrei na igreja, meus irmãos, eu chegava a fugir do serviço para ir para um culto para ser batizado com o Espírito Santo. Minha esposa está aqui de prova. Nós trabalhávamos de noite. Nós trabalhávamos de noite num shopping. E um dia eu disse para ela: eu preciso ir para a igreja. Eu preciso ir para a igreja. E eu deixei ela sozinha no shopping. Deixei ela sozinha no shopping. Ali, naquele dia, o Espírito Santo me batizou. Glória a Deus. Eu abri mão de estar trabalhando, trazer o sustento para minha casa, porque eu sabia que o Senhor Jesus iria me sustentar. Aleluia. Que o Senhor Jesus iria me Glória a abençoar. Deus. Aí eu te Aleluia. convido nessa noite: quem está disposto a pagar o preço de estar aqui, buscando a presença do Espírito Santo? Deus. Poder. Aleluia. Buscar a presença de Deus. Buscar Santo a teu Deus nome, em Jesus. primeiro lugar, sabendo que as demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida. Glória a Aleluia. Deus, Senhor. Louvado seja o Em teu nome nome. de Jesus, Senhor. Glória a Nome de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 16, 15 e 16. A palavra de Deus nos fala aqui: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, não és frio nem quente, vomitar-te-ei de minha boca. O que é que está faltando para nós hoje? Deus de graça. Para buscarmos mais a presença de Oh, Deus. glória a Deus, Senhor. Aleluia. O que é que Deus precisa falar mais conosco? Está na hora de despertar. Glória a Deus. Aleluia. Está na hora de mudar. Está na hora de nós entendermos que as nossas vidas foram feitas para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Desperta, igreja. Em nome de Jesus. Glória. Não é uma palavra para nos Louvado juntar seja cada o um, nome. mas é uma palavra para nós
Deixarmos entrar no nosso coração e examinarmos aquilo que nós estamos fazendo. Glória a O Deus. nosso mundo lá fora nós precisamos trabalhar, mas que tudo que nós fazemos seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Aleluia. Se coloca de pé nessa noite.